Antes de morrer, ele estava prestes a falar. E não era sobre ele, tá? Era sobre outras pessoas. Gente poderosa, gente influente e gente que, vamos ser bem sinceros aqui, provavelmente nunca sentaria no banco dos réus, né? O nome dele era Jeffrey Epstein. Você conhece ele? Nesse vídeo eu vou tentar te explicar quem é ele desde o nascimento até agora em 2026, que mesmo após a morte, ele continua ainda sendo um dos nomes mais comentados entre as pessoas influentes aí do mundo. E você vai conseguir aqui nesse vídeo entender o porquê que ele é uma dessas pessoas e o que é essa história que está acontecendo, que vem aí pipocando um monte de foto com pessoas muito famosas e muito influentes no mundo, tá bom? Então vem comigo que nesse vídeo você vai entender tudo. E assim, eu já vou deixar uma coisa bem clara desde agora, tá? Isso aqui não é só uma história de um cara que foi podre. É uma história de um sistema inteiro que falhou. Ou que talvez tenha funcionado exatamente como tinha que funcionar. Tudo que eu vou contar aqui vem de documentos, investigações oficiais, decisões judiciais e relatos registrados ao longo das décadas. Não é uma teoria, não é um achismo, é o que dá para comprovar. O Epstein nasceu em 1953 lá no Brooklyn, Nova York. E cara, ele não nasceu rico, tá? E muito menos em uma família poderosa. E ao contrário do que muita gente imagina, ele não teve uma infância traumática não, tá? Ele, assim, pelo que todo mundo sabe, pelo que as mídias contam, foi uma infância comum. Nada ali gritava que tudo ia terminar desse jeito. Quando ele era mais novo, já falavam que o cara era muito inteligente, principalmente com números. E de tão inteligente que ele era, ele acabou indo dar aula de matemática e física numa escola de elite em Nova York, a Dalton School. E aqui já começa a primeira coisa estranha, tá? Porque ele nunca terminou a faculdade. E mesmo assim, ele estava lá, dando aula para filho da elite. Tipo, isso já não é comum, né? E aí, pouco tempo depois, ele simplesmente some da sala de aula e aparece em Wall Street. Do nada. Tipo, ele começa a circular entre investigadores, banqueiros, gente muito rica, tá? E é aqui que a história dele começa a ficar esquisita de verdade. Porque, mano, o Epstein não fundou uma grande empresa, ele não criou nada revolucionário, ele não deixou nenhum rastro claro de sucesso financeiro. E mesmo assim, em poucos anos, ele passa a administrar o dinheiro de bilionários. Até hoje, não existe uma explicação pública clara de como alguém sai de uma vida relativamente comum e chega tão alto assim. A trajetória dele é cheia de buraco. História que não fecha, versão que muda, silêncio demais. E em Wall Street, isso já não é normal. Gente sem currículo sólido não chega tão longe, cara. Sem algum tipo de proteção, não é possível. Mas aí também eu penso, né? Às vezes a pessoa pode até chegar, mas ela tem que ser muito útil para alguém poderoso, né? Com o tempo, o Epstein começou a acumular propriedades, tá? Uma mansão em Nova York, uma casa na Flórida, um rancho no Novo México, e aqui é acho que o ponto-chave é uma ilha particular lá no Caribe. E não eram só casas, tá? Eram lugares isolados, privados e longe de qualquer olhar curioso. Quando as denúncias começaram a surgir, investigadores perceberam um padrão bem sinistro, tá? Menores de idade apareciam repetidamente nesses lugares. E aqui tem um detalhe que quase ninguém comenta. Essa propriedade funcionava como zonas de silêncio, tipo, tudo acontece ali dentro, sem vizinhos, sem testemunha, sem ninguém olhando. A ilha, ela era chamada de Ilha St. James, e ela virou um símbolo disso tudo, tá? Ela não era turística, ela não era facilmente acessível, mas ela era fortemente controlada. Os funcionários relataram vigilância constante, entradas sem registro claro, movimentações estranhas, e isso já deixa tudo meio bizarro, mas os sobreviventes afirmaram que os abusos aconteceram ali. Alguns disseram que nem sabiam em que país estavam. Meu, é muito bizarro. E com o tempo, esse lugar ganhou um apelido que diz muita coisa, né? A Ilha do Silêncio. Mano, as vítimas tinham um perfil muito parecido. Elas sempre eram jovens, vulneráveis, e aí fica, tipo, fácil de enganar, né? Manipular e depois ainda conseguir dar aquele cala-boca, né? Mas o jeito de aliciar era quase sempre o mesmo. Dinheiro rápido,
promessa vaga e aquela conversa fiada de ajuda financeira, nada muito elaborado, justamente porque funcionava. E aí vem uma parte que é bem importante a se mencionar, que vários relatos dizem que o Epstein não estava sozinho. Outras pessoas estariam presentes em alguns momentos de abuso. Pessoas que nunca foram formalmente acusadas, tá? Pessoas que seguem protegidas por poder, influência e tempo. Em 2008, Epstein é acusado pela primeira vez. E naquele momento parecia que finalmente ele ia cair. As provas eram fortes, os relatos consistentes, e aí vem um absurdo. Ele faz um acordo judicial e um acordo tão favorável que tipo, até hoje é difícil de engolir, tá? 13 meses de prisão, 13, num regime super confortável e ainda por cima um acordo que dificultava investigar os possíveis cúmplices. Isso é muito estranho. Mas ali ficou claro para muita gente que esse cara não estava sozinho, né? E definitivamente não estava desprotegido. Depois disso, o caso dá uma esfriada, tá? As vítimas são ignoradas e o Epstein volta a viver como se nada tivesse acontecido, volta pro luxo. Até que em 2019, o passado bate na porta. Novas vítimas resolvem falar, novas provas aparecem e a pressão pública explode. O Epstein é preso de novo. Aí só que dessa vez é sem acordo, tá? Sem conforto e pela primeira vez parecia que ele ia depor. Isso aí movimentou uma grande mídia, tá? Porque ele falou que ia citar nomes, que ia expor uma rede inteira. Mas não. Antes de falar, o Jeffrey aparece morto dentro da cela. A versão oficial foi... Só que, por conveniência, tudo falha nessa hora, né? A vigilância falha, os registros falham, as câmeras não gravam, os guardas estavam dormindo. E, sério, o cara sabia demais e não pôde falar. Mesmo depois da morte dele, o caso não acaba, tá? Com o tempo, documentos, registros e imagens começaram a ser liberadas. Coisas que ficaram escondidas por décadas começaram a aparecer. Muitas coisas vêm incompletas, com partes ocultas, nomes apagados, mas mesmo assim, uma coisa ficou muito clara. O público nunca teve acesso à história inteira. Muita gente pensa assim, putz, morreu, acabou. Mas não acabou não, tá? Na real, parece que a morte dele abriu uma segunda fase dessa história. Anos depois começou uma disputa grande para liberar documentos que ficaram guardados por muito tempo. Arquivos que ninguém tinha acesso e registros que ficaram trancados. Só que agora, em 2026, o governo americano anunciou que ele quer tornar público milhões de páginas que são do caso Epstein, né? Quando eu falo milhões, gente, não é exagero. São milhões de imagens, registros, vídeos, milhares, velho. Só que, mano, não foi aquele abre tudo e pronto, tá? Muita coisa veio com tarja, com nome escondido, com informação sensível cortada. E a explicação oficial era que para proteger as vítimas. Isso foi dito claramente pelas próprias autoridades americanas, tá? Mas aí vem uma parte bizarra, porque se a gente voltar aqui um pouco no passado, a gente vai lembrar que já saiu um monte de coisa durante os anos e nem sempre essa proteção funcionou, tá? Já teve documentos antigos divulgando muita informação sensível, tá? E até material que acabou expondo detalhes pessoais das vítimas. Em alguns casos, o rosto e as identidades dela acabaram circulando por aí. E isso foi discutido publicamente, inclusive por advogados e sobreviventes. Então fica esse contraste muito estranho. E ao mesmo tempo, em que dizem que não estão protegendo, tem coisa que claramente não tem vindo ao público do jeito que veio. E para piorar, logo depois dessa liberação grande, parte dos arquivos precisou ser retirada do ar temporariamente. É um absurdo, tá? Segundo a própria justiça americana, era para revisar o que não devia ter ficado visível. Ou seja, o público recebe um pacote gigantesco e logo depois parte dele some para correção. Mano, não tem sentido uma coisa dessa. Outro ponto importante que entra em cena agora nesse ano de 2026 é o Congresso americano. Alguns parlamentares passam a ter acesso às versões mais completas desse documento. Mas, tem um monte de regra. Só pode olhar em computador oficial,
Não pode copiar, tá? Tipo assim, e não pode sair divulgando. Então, na prática, a conversa muda. Não é mais, tipo, tem arquivo ou não. É quem pode ver o quê, né? E o que precisa ser protegido e o que precisa não ser tão explicado. Não faz muito sentido, mas é assim que foi liberado, tá? E aí vem a parte que a internet mais comenta, o conteúdo. Porque tem muita coisa burocrática ali. Papel velho, documento repetido, mas, tipo, também tem material que ajudam a gente a entender melhor o universo do Epstein. Porque lá tem troca de mensagem, tem registro de contato, tem detalhes da investigação antiga, tentativas de mapear as pessoas, uma linha do tempo, conexão. E tudo isso que eu tô te falando, tá, foi descrito por grandes veículos da mídia americana, tá? Não inventei essa história, não. E é claro, as imagens. Aqui eu deixo um porém, porque é um conteúdo sensível, tá? Mas assim, algumas fotos que estavam nesse arquivo aí, elas estão se pipocando na internet, tá? Eu nem quis ver todas, mas elas chamam a atenção, não porque elas estão provando o crime diretamente, mas porque elas mostram o nível de acesso que esse cara tinha. Só um parêntese aqui, tá? Que até a imprensa americana falou isso e eu quero pontuar também. Aparecer lá, nas fotos, em documentos, ser citado, não é uma prova automática de crime. Depende tudo do contexto, da investigação, de provas, então, assim, né? Mas assim, eu entendo que mesmo assim é um impacto gigante, tá? Porque essas imagens, elas viraram um símbolo de uma pergunta muito antiga, que todo mundo tem na cabeça. Como alguém já condenado conseguiu continuar circulando livremente por tanto tempo? E, gente, isso não ficou só nos Estados Unidos, não, tá? Depois da liberação desses documentos, começaram a surgir pressões e investigações preliminares em outros países também. Gente se afastando de cargo, autoridade tendo que se explicar, governo reagindo, sempre com aquele cuidado e tal, porque a gente tem que lembrar que ser citado não é culpa, mas o impacto político e social, ele é real. Então, o que 2026 trouxe não foi só uma resposta final, tá? Não foi aquele agora tá tudo explicado. Ele trouxe volume, trouxe mais contexto, só que também trouxe mais perguntas. E aí a gente volta para um ponto mais desconfortável de tudo isso. O Epstein morre, ele não depõe, ele não explica nada. E anos depois, o que começa a cair no colo do público são pedaços de uma história muito maior, tá? Só que parte com tarja, parte que some e volta, parte que só algumas pessoas podem ver inteira. E, mano, não é uma teoria bizarra dizer que isso é muito estranho, sabe? Tipo assim, eu não tô inventando nada disso aqui. O cara morreu levando respostas, mano. E o que ficou foram documentos tentando contar uma história que talvez ninguém nunca consiga juntar todo esse quebra-cabeça completamente. E isso, sinceramente, já é esquisito o suficiente, tá? Eu acho essa história muito bizarra, até pelo jeito que o Epstein morreu. Não faz muito sentido isso, ele ter morrido, tipo, enfim, mas aí são teorias, né? E eu não quero entrar em teorias nesse vídeo, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido quem é Jeffrey Epstein, o porquê que ele é um nome tão citado e um nome que nunca sai dos nomes, assim, né, da mídia, e qual é a gravidade desse assunto, tá bom? É isso, gente, eu espero que o vídeo tenha ficado bom, deu um trabalhão pra fazer, então se você puder curtir, eu vou ficar muito feliz, tá? É isso, como sempre, fique com Deus, um beijo.